É gratificante demais ouvirmos, irmãos, mensagens que tratam da nossa vida, que tratam da vida de pessoas que nem conheceram esta obra. Quando olho para os lados, nós vemos tanto sofrimento, irmãos, tantas pessoas carentes de Deus e que acham, eu disse, que estão bem. É preciso que exista um amor puro, realmente, um amor verdadeiro na nossa vida como filhos de Deus, para que essas pessoas possam conhecer verdadeiramente a Deus, para que elas possam tomarem consciência perfeita de que precisam de uma regeneração para poderem serem verdadeiros, os verdadeiros filhos de Deus. E eu tenho certeza que o nosso Deus, através do irmão Aldo, através da Santa Avó, de Jesus, seu Filho amado, todos estes santos com seus braços abertos, espera para receber a cada uma dessas pessoas, para que elas possam ter em si o direito de herdarem a glória do Pai. O nosso santo irmão Aldo demonstrou esse amor durante todos os anos que esteve conosco. Ele muito nos ensinou. Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos, agradecer também aos nossos irmãos internautas que nos deram a honra de adentrar seus lares, de estar consigo nesta oportunidade de nosso trabalho apostólico, trabalho que divulga o Espírito Consolador da promessa de Jesus, registrado no livro de São João, no capítulo 14, 15, 16. Também o último profeta, pastor por excelência, citado no livro de Apocalipse por São João, o nosso querido e estimado primaz. Irmãos, eu iniciei o sermão falando de valores que nós precisamos saber o quanto vale algo, para que a partir daí então nós valorizarmos, nós termos um carinho especial por isso. Nós falamos do nosso profeta e nós falamos da forma de como chegar a este profeta, de como se apresentar diante dele, para que ele possa verdadeiramente nos acolher, nos receber. E eu usei inclusive um termo, não pura e simplesmente pela misericórdia, mas pelo mérito, na busca de um ensino de Jesus, e que o nosso profeta muito nos ensinou, que é a oração, o orar, o falar com ele. Irmãos, orar é aproximar de Deus. Orar é deixar-se levar aos braços do Pai, do irmão Aldo, da Santa Avó, da Virgem Maria. É entregar, é naquele momento derramar o nosso espírito, como diz as Escrituras, diante dos céus. É nos entregar de alma, corpo e coração. Eu preciso analisar a minha alma, eu preciso ver o meu coração, mas eu preciso ver também o meu corpo. E eu falei sobre isso, sobre a forma como eu preciso estar. Nós temos duas mensagens. Uma é sobre a oração,
o valor da oração para a vida e a felicidade dos filhos de Deus, e a outra é sobre como foi importante o ministério dos santos apóstolos para a obra gloriosa do Senhor Jesus. Eu irei fazer a leitura das duas mensagens, mas eu irei dar ênfase na segunda mensagem. Mas eu tenho certeza que se todos prestarem bastante atenção, e eu sei que prestam, irão entender esta primeira, sem que precise grande explicação. Deus, o Pai, nos concedeu a grande glória de nos dirigir a Ele e aos seus santos através da oração. A oração é uma arma poderosa que Deus nos concede para nos defender de todo o mal e buscarmos sua graça, virtude, poder e santificação e termos paz, vida e saúde. Portanto, a oração é que nos liga a Deus e aos seus santos, como nos mostra as Sagradas Escrituras, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. São João, em sua primeira carta aos fiéis de seu tempo, diz o seguinte sobre o poder da intercessão, ou seja, de interceder por nós, como faz o Senhor Jesus ao ouvir o nosso clamor e a nossa oração. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Hoje, no tempo do Consolador e da regeneração, o mesmo se dá de uma forma muito mais abrangente, pois o poder de Jesus aumentou muito mais, formando novos santos, a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o pastor Santo Irmão Aldo, que juntos com a Maria Santíssima intercedem por nós diante de Deus, o Pai de Jesus, nosso Senhor, e dos santos poderosos que lutam ao lado destes para nos ajudar, a fim de que possamos vencer a cada dia a nossa jornada aqui na terra. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, nada temos que temer, pois a oração é uma arma poderosa que Deus nos concedeu, conforme Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeste, e será assim convosco. E continua o Divino Mestre: tudo é possível ao que crê. Entretanto, para que as orações dos filhos de Deus sejam ouvidas e atendidas, devemos sempre seguir os ensinos do Divino Mestre Jesus, que são a doutrina e a disciplina perfeita para aquele que crê. Disse Jesus aos seus discípulos: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, é preciso ter humildade para obedecer os ensinos que Ele nos concedeu através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, conforme a Igreja Apostólica ensina e tem em sua doutrina e disciplina as regras de um Filho de Deus, para que as suas orações sejam ouvidas e atendidas, conforme nos ensinou o santo profeta Irmão Aldo ao dizer: portanto, a santidade é necessária para o ser humano manter-se ligado ao Espírito de Deus e aos seus santos, onde procedem as fontes da vida e da felicidade, a fim de que a sua oração seja ouvida e atendida. Entendam, estimados irmãos e irmãs, que é de vital importância estar ligados ao Espírito de Deus através da oração, consagração e santificação, pois é a garantia da nossa vitória, como nos ensina o apóstolo São Paulo em carta aos cristãos de Éfeso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, que são as virtudes divinas, como a fé, o amor, a bondade, a justiça, a temperança, a paciência, a coragem, a humildade, o zelo e a verdade, para que possais resistir aos dias maus e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos e irmãs apostólicos, façam sempre suas orações, sejam nas lutas ou na paz, e também sejam sempre agradecidos pela grande misericórdia do amor de Deus o Pai, em ouvir nossas orações e por ter nos dado a Santa Vó Rosa, junto a Jesus e a Virgem Maria, sempre intercedendo por nós diante de Deus o Pai. Lembrem-se sempre deste hino apostólico: a oração de um justo sempre é ouvida no céu. Mas tenham um mérito para obedecer tudo o que aprendemos nesta Santa Igreja Apostólica, para estarem ligados a estes santos de Deus e receberem
suas bênçãos, graças e virtudes. Irmãos, eu diria que poderia se orar e falar: vamos encerrar. É uma mensagem que o irmão Aldo nos deixou, é legado dele, é a palavra do irmão Aldo falando para nós o que Jesus falou para os seus discípulos, o que Jesus falou para toda esta humanidade que muitas vezes se dizem conhecedores dele. É preciso que buscamos a Deus. Ganhamos o Consolador, ganhamos 2 santos, o primaz, profeta de Deus. E muitas vezes, com dor no coração, mas eu tenho que falar, não sabemos buscar nestes santos. Não sabemos. E achamos que o pensar, que uma oraçãozinha de 2 palavras é a razão para que esses santos venham dos céus e que nos dê vida e que nos salve e que realiza grandes milagres na nossa vida. Eu diria, e a palavra de Jesus: orai todo o tempo, vigiai o tempo todo. Está nula? Não, muito pelo contrário. Nada nesta igreja anula a palavra de Jesus. Ela reforça a palavra de Jesus. É exatamente por isso que Ele nos deu 2 santos a mais, para nos fazer conhecedores e compreender os seus ensinamentos. Mas darei sequência nesse legado precioso que o irmão Aldo nos deixou, nesses ensinamentos dele. E neste boletim, na segunda mensagem, como foi importante o ministério dos santos apóstolos para a obra gloriosa do Senhor Jesus. Irmãos, foi muito importante, não há a menor dúvida, e o irmão Aldo fala dessa importância. As lutas, e nós vamos procurar entender principalmente o amor de Jesus por esses apóstolos, a paciência de Jesus. Isso é muito importante a igreja conhecer. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, nós veneramos e amamos profundamente os santos apóstolos de Jesus nosso Senhor, pois muito lutaram e sofreram para divulgar a preciosa doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, que receberam de nosso Senhor Jesus, e até perseguições injustas dos homens maus daqueles tempos em que viveram aqui na terra. Porém, foram vitoriosos, divulgaram o nome do Senhor, sua poderosa doutrina e seu sacrifício em favor da salvação de almas preciosas para a glória de Jesus e de nosso Pai, conforme escreveu São Lucas no livro do Ato dos Apóstolos e nas cartas de São Paulo, São Pedro, São João, São Mateus, São Tiago e São Judas. Jesus, antes de subir aos céus vitorioso, lhes disse o seguinte, conforme registrou São Mateus no final de seu evangelho: toda autoridade me foi dada por meu Pai, tanto no céu e na terra. Que palavra linda de Jesus a São Mateus, a São Judas, a São João. Todo o poder do Pai me foi dado sobre os céus e a terra. E depois, e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus dá autoridade a eles, naquela ocasião, a andarem por toda a terra e batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando-as a observar tudo o que vos tenho ensinado. Ou seja, Jesus disse para eles:
ensine aos povos tudo o que vocês aprenderam comigo. Tudo o que vocês aprenderam comigo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Irmãos, que palavra profunda, linda, sem igual. Esses profetas, esses apóstolos de Jesus ouviram: vá, prega, ensina tudo o que vocês aprenderam comigo, e eu vou estar com vocês todos os tempos, até a consumação de tudo. Os santos apóstolos cumpriram então esta missão tão importante que Jesus lhes entregou. Cumpriram com amor e sacrifício, enfrentando lutas, perigos e até a morte. São Paulo escreveu várias cartas aos cristãos de várias cidades da Europa. E São Pedro também escreveu 2 importantes cartas de grande valor e preciosos ensinos para os cristãos, a fim de ensiná-las a viver a doutrina do Evangelho de Jesus. São Pedro foi preso por pregar o nome do Divino Mestre e foi condenado à morte, mas Jesus enviou o seu anjo e o livrou da prisão milagrosamente. Nós falamos inclusive na quinta-feira deste milagre que se deu pela oração da igreja, onde eu procurei, até determinado ponto eu entrei e falei da união, não do fanatismo, mas da união perfeita, de que nós podemos e devemos orar pelo nosso irmão, sim. O irmão Malta nos ensinou isso, e eu disse: não somos fanáticos, mas com moderação, como ensinou Jesus. Nós podemos orar. Como alguém pode amar seu irmão e não pode orar por ele? Nós podemos e devemos. São João também muito lutou para pregar o Evangelho de Jesus nosso Senhor, e teve a glória de receber do Senhor Jesus as preciosas revelações que estão escritas no livro do Apocalipse sobre o futuro da igreja e das promessas de Jesus sobre o santo vencedor, que seria o Espírito Consolador, e importantes revelações sobre o futuro das nações. Todos os santos apóstolos foram vitoriosos e estão na glória de Deus, estão ao lado da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo e dos santos profetas, e de todo o poder celestial para ajudar a nossa igreja e todos os que crerem e confiarem na mensagem de nossa igreja, conforme nos ensinou o Santo Irmão Aldo quando esteve entre nós, em diversos boletins, assim afirmando: estes santos participam de nossas reuniões e ajudam a guardar todos os que estão crendo na missão profética de nossa igreja, e a guardar os bons e humildes de coração, para que venham a crer na mensagem apostólica e possam ser felizes e abençoados. Todo o nosso amor, gratidão, louvor e adoração aos santos apóstolos pelo ministério importante que realizaram aqui na terra, para que chegasse até nós a história da vida preciosa de Jesus nosso Senhor e do seu nascimento, e o seu evangelho e o seu sacrifício e a sua gloriosa ressurreição, e também o valor da vida da nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, para que o Divino Mestre viesse cumprir seu importante ministério nesta terra. Prezados e amados irmãos e ouvintes que participam deste trabalho online, nós, apostólico, eu tenho sempre dito que todas as vezes que a nossa mensagem ela tocar nos santos preciosos do nosso Deus, nos santos dos céus,
nós estamos tocando na preciosidade de Deus. Quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos da nossa Santa Avó, quando nós falamos do nosso profeta, quando nós falamos dos santos apóstolos, dos profetas, nós estamos tocando na preciosidade de Deus. Se o nosso profeta nos ensinou que o Pai, através da Santa Avó Rosa, mostrou a ele, e ele nos mostrou, que uma só alma salva na terra, ela tem um valor que o mundo inteiro, as riquezas do mundo não paga. Por que não, preciosos santos? Por que não, preciosidade de Deus? Se foram pessoas, se foram criaturas que viveram nesta terra e que alcançaram o mérito de serem santos gloriosos no céu. Irmãos, é preciosidade de Deus. Jesus, o príncipe da vida, ele sempre amou a todas as criaturas, a todas as criaturas. Ele escolheu, ele separou esses homens. Foi um ministério curtíssimo, irmãos. Foram 3 anos, nos mostra o Evangelho. 3 anos apenas de um ministério efetivo. Mas nesses 3 anos, se nós olharmos nesses 3 anos, o que Jesus passou para eles. Quando nós pegamos ali, dentro do Evangelho, os 4 evangelistas de Jesus, os principais 4 evangelistas, Mateus, quando nós pegamos Marcos, Lucas e João, nós encontramos ali um acervo, nós encontramos ali a vida, a chegada, a formação, a trajetória de Jesus. E nós encontramos neste evangelho, nesta palavra, esse Jesus que está registrado aqui, que diz aos seus apóstolos: ide ao mundo, prega, anuncia a toda criatura, batize em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Jesus disse muitas coisas, irmãos, a estes homens, homens dotados de sabedoria, homens que enfrentaram lutas, passaram por dificuldades, chegaram à morte e que tiveram uma vida, humanamente falando, uma vida que também lhes traziam tribulações, e grandes tribulações, tribulações a ponto de terem dificuldade em suas decisões pessoais. Mas que Jesus deixou com eles um tratado muito especial. Essa palavra que diz aqui, toda a autoridade me foi dada por meu Pai, tanto no céu e na terra. Eles ficaram na terra naquela ocasião. Por isso ele disse: e depois ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo o que vos tenho ensinado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Ou seja, Jesus deu-lhes uma garantia de que eu nunca vos abandonarei. Eu nunca vou vos abandonar. Eu vou estar com cada um dos senhores
desde que permaneçam. Irmãos, São Lucas, no capítulo 10, versículo 23, ele registra um ensinamento de Jesus muito importante, quando diz assim, é a palavra de Deus a ele: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu lhe digo que muitos, inclusive ele citou profetas e reis, desejarão ver o que vós vedes e não verão. Desejarão ouvir o que vós ouvis e não as ouvirão. E não as ouvirão. Esse Jesus que eu tenho sempre feito a mais pura e mais bela comparação como o nosso profeta, que nos fala a mesma coisa, que nos dá um recado à mesma altura. Esse profeta que nos constituiu família, e família de Deus, família de Deus, família de Jesus, e que não mais no seu corpo físico está entre nós, e que da mesma forma muitos gostariam, muitos desejariam vê-lo, conhecê-lo pessoalmente, ouvir o que nós também ouvimos dele, da pessoa dele, como os apóstolos ouviram de Jesus, e que não mais as ouvirão. Fisicamente não, mas que a exemplo de Jesus foi também aos céus, foi coroado profeta de Deus, e que nos dá a mesma garantia: eu não vos abandonarei, eu estarei com vocês. E eu tenho dito à igreja, ele tem estado de forma muito mais presente, muito mais. Hoje o irmão Aldo vive conosco muito mais. Daí a necessidade da igreja, dos seus discípulos nesta terra, dos seus seguidores, procurarem fazer tudo o que ele ensinou aos seus apóstolos, inclusive quando instituiu a Santa Comunhão e disse por que estava fazendo, para que tivessem a consciência do dever, da lealdade e da fidelidade para com ele. Ele sabia de tudo. Ele sabia o que aconteceria com ele nos dias seguintes. Por isso ele cobrou fidelidade, ele cobrou lealdade. É tudo que o irmão Aldo cobrou desta igreja. É tudo que o irmão Aldo nos ensinou. A palavra de Deus, registrada lá em São João, registrada no Apocalipse de São João, ela nos dá uma garantia, irmãos, de uma sequência daquele ministério dos apóstolos, mas uma sequência viva. Quando o irmão Aldo nos falou muitas vezes a presença de apóstolos em nossas reuniões, de profetas em nossas reuniões, quantas vezes nós ouvimos, nós pastores principalmente, interrogações de pessoas que tinham consigo dúvida, pessoas que não criam. Mas será? Irmãos, o irmão Aldo, ele nunca fugiu uma vírgula do Evangelho de Jesus, um ponto sequer. A palavra dele é palavra de Deus, sempre foi. O dia chegará em que Deus reassumirá todo o teu poder, dando galardão aos santos e profetas. É palavra de Deus.
escrita por São João, não aqui, lá nos céus. Era um homem de carne, de osso, com uma vida comum, aparentemente um homem normal, como nosso irmão Aldo. Mas que no momento de Deus, que Deus ao ver ele lá na ilha de Pátimo, folheando pergaminhos, chorando, diz a Bíblia, chorando, tanta coisa escrita, tantas profecias, tanta promessa, cumpriu nada. Cumpriu nada. Eu já estou aqui na idade que estou preso aqui nessa ilha sem poder ir para lugar nenhum. E a palavra de Deus? E agora? Quantas pessoas não perguntou e agora, naquele dia em que o nosso primaz estava sobre aquele caixão? E agora? São João também perguntou. O que vai acontecer? E o que foi que fez? Deus deixou ele à deriva? Não, deixou não. Lhe arrebata aos céus, leva o teu espírito aos céus. E o anjo diz mais: João, escreva, registra o que vê e o que ouvir. E ele registrou. E um dos registros foi esse: de que o dia chegaria em que Deus reassumiria todo o poder, dando galardão aos santos e profetas. Oh, meu irmão, nós, a família apostólica, tivemos a honra de ver este dia chegar. Esse dia chegou, foi nos nossos dias, foi no meu dia, no teu dia, no nosso dia, em que Deus reassumiu esse poder. E eu sempre mostro à igreja, porque alguém pergunta, mas reassumir, Deus deixou de ser Deus algum dia? É óbvio que não. Mas ele formou outros profetas, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, e sucessivamente foi a Jesus, através da Virgem Maria. Mas houve silêncio. A palavra de Deus diz: haverá silêncio entre os céus e a terra. Não tinha ninguém capaz de suceder ao ministério de Jesus. Há um silêncio. O silêncio está escrito: haverá grande silêncio entre os céus e a terra. Deus abençoava um aqui, outro ali, outro mais acolá, outro mais acolá. Mas ele não tinha um povo que era capaz, um povo, uma multidão de pessoas que eram capazes de receber a sua bênção por completo. E por isso, naquela revelação, ele mostrou aquele homem de Deus: o dia vai chegar em que Deus, em que eu vou reassumir, falou com ele, em que eu vou reassumir todo o poder, e eu vou dar galardão aos santos, aos profetas. E nós contemplamos, porque ele nos deu um outro profeta também, que ele falou com ele neste momento, lá nos céus. O grande pastor que seria formado. Irmãos, esse pastor estava conosco 44 anos conosco e nos falou. Quantas vezes ele nos disse nessa reunião: o profeta Daniel esteve comigo, ele trouxe mais tal profeta, eu não vou citar o nome porque eu não me lembro o nome dos profetas exatamente, que ele citou todos agora, mas ele dizia para nós, ele falava da presença desses santos de Deus conosco. O irmão Aldo falou isso muitas vezes, e eu pergunto: não é a continuidade do ministério dos apóstolos, dos profetas? É sim, eu não tenho dúvida disso. É palavra de Deus que cumpriu na vida de um profeta de Deus, através da igreja apostólica, através da Santa Avó. São Paulo, o apóstolo São Paulo, pregando lá em Coríntios, olha a diferença. Vamos, se nós pegássemos uma cronologia bíblica de São Paulo até São João lá no Apocalipse, nós iríamos ver a quantidade de tempo, muita, mas muita mesmo.
São Paulo escreve, pregando lá em Coríntios: no fim, Jesus entregará o governo de um povo a Deus. Irmãos, precisa mais do que? Para mim crer, para mim aceitar que esta igreja é dos céus e que os santos apóstolos, eles estão conosco, trabalham conosco, lutam conosco, abençoando o povo e a família apostólica. No fim, Jesus entregará o governo de um povo a Deus. Esse governo foi entregue. Esse governo foi entregue. É fato, aconteceu. E aconteceu na nossa vida. Qual foi a primeira luta da Santa Avó Rosa quando chegou nesta igreja? É um assunto que todos os apostólicos precisam, e eu creio que sabem. Qual foi a primeira luta da Santa Avó quando veio para a igreja? E que essa luta deu-se início no dia 31 de julho de 1954. Foi chegar na igreja, ver, observar, e quando retorna ao seu lar, orar, se ajoelhar, se prostrar diante de Jesus e receber dele a orientação, a inspiração, a direção. E qual foi a primeira? O que foi de primeiro que ela fez? Pregar a fé nos santos. Pregar a fé nos santos. Por que que esta igreja prega a fé nos santos? Porque a Santa Avó Rosa, o nosso Espírito Consolador, ela recebeu de Jesus exatamente esta missão primeira, de ensinar a nossa direção, a crer, a pregar, a nos falar do poder dos santos, inclusive de sua mãe Virgem Maria Santíssima, a fé em Maria Santíssima. Daí, meus irmãos, nós temos um grande diferencial, mas um grande diferencial. E que diferencial é este, pastor? Que diferencial é este? Muita gente, não são poucos, os que não creem. É sem interesse nenhum de combater a religião, a fé de qualquer pessoa, ou qualquer denominação religiosa, mas apenas para que os irmãos compreendam o diferencial desta casa de Deus, desta família de Deus. Eu quero citar. Pessoas não aceitaram, não conseguiram crer. E por que não creram? Porque até hoje não aceitaram o Espírito Consolador e não as compreende. Não as compreende. A palavra de Deus, ela é nítida, ela é clara. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Ou seja, quem crer em mim, como diz o que está registrado lá na Bíblia, fontes de sabedoria vai fluir do seu interior. Mas é como diz as Escrituras. E o que diz as Escrituras? Muita coisa, mas muita mesmo. E entre as muitas, eu vou tirar pelo menos duas. Primeiro, o Consolador, que Ele os enviaria. Muita gente não crê, não aceita, acha que Ele falava dele mesmo. E Ele é claro: eu enviarei outro. Eu enviarei outro. Segundo, ministério dos santos apóstolos. Irmãos, hoje ainda, de quando em quando, ao ler, às vezes um panfleto, às vezes um anúncio religioso, às vezes um livro, eu leio e gosto de ler. Nós enxergamos ali a grande maioria,
a grande maioria, eu disse, dos estudiosos, que interpreta que o Espírito Santo de Deus, ele só atuou na vida dos apóstolos de Jesus a partir do dia de Pentecostes. A maioria crê dessa forma. E não foi. Oh, pastor, o senhor está dizendo isso online? Que não foi. Não foi. Daí eu ter que crer como diz as Escrituras. E o que diz as Escrituras? Se eu olhar lá dentro da Escritura, se eu buscar no entendimento de que Pedro, Tiago, João, os 12, exceto um, o Judas, o Iscariotes, se eu olhar nesse evangelho e eu buscar um fato acontecido muito antes de Pentecoste, eu vou entender que não foi dessa forma, que essas pessoas estão confundindo o batismo do Espírito Santo com a regeneração dos apóstolos. No caso dos apóstolos, entendam bem, no caso dos apóstolos, eu não estou falando no nosso caso, se deu de forma diferente. E por que valorizarmos tanto dos santos apóstolos? Por que o irmão Aldo nos manda uma mensagem como essa? Porque ele é profeta de Deus e ele tem esse poder, e ele sabe, ele conhece. É exatamente o que eu estou pregando. Muito antes de Pentecoste, quando eles estavam reunidos e Jesus pergunta a eles: quem vocês dizem que eu sou? O que foi que aconteceu? Tinha um que era bem sobressaído, tinha um que gostava de responder tudo na frente, ele era tirado a Jesus. Pedro: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Olha que resposta. Aí eu pergunto, foi muito antes de Pentecoste. O que Jesus disse para Pedro? É essa resposta que me faz entender as Escrituras, como disse Jesus. Pedro, não foi carne e nem sangue, mas o meu Pai que está no céu, quem revelou a vocês isto. Se o Pai que está no céu, no caso dos apóstolos, muito antes de Pentecoste, ele diz, Jesus, o Filho vivo de Deus, diz: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Eles já eram regenerados, e regenerados já possuíam o Espírito Santo com eles. Eram escolhidos, eram separados de forma especialíssima por Jesus. Imaginem se Jesus ia escolher alguém que naquele momento ele não pudesse falar sobre ele. Ah, mas houve um. Será que Jesus se enganou? Não. Não se enganou. Porque quando ele colocou todos os 12 diante dele, ele disse abertamente: um de vós sois, eu não vou citar o nome dele, que eu não vou dar ibope para ele, o encardido, o Sigismundo. Jesus falou. Então ele não se enganou. Mas no caso daqueles demais, ele foi claro, porque eles responderam com sabedoria. Pela boca de Pedro: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus responde de imediato para ele: Pedro, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Isso prova, é a prova viva. Isso mostra que eles já eram regenerados e que só podiam dizer isso pela atuação do Espírito Santo. Não foi no dia da conversão deles, como muitos pensam que foi naquele dia. Não foi, foi antes. Há também
um segundo episódio que mostra isso, que mostra com uma clareza assim, é aberto, mas eu preciso da unção do Espírito Santo, eu preciso crer no Consolador, eu preciso crer no primaz, no profeta de Deus, para que eu possa entender essa palavra que vem dos céus. Quando Jesus fala para eles, muito antes de Pentecostes: eu vou lavar o seu pé. Eu vou lavar o pé de vocês. O que São Pedro fez? De jeito nenhum. Lavar o meu pé? Não, mestre. E o que foi que Jesus respondeu para ele? Se eu não lavar os teus pés, tu não terá parte comigo. Opa, mudou a conversa. Se eu não te lavar, tu não terá parte comigo. Então, Senhor, me lava inteiro, me dá um banho, Senhor. Viu como muda? E o que foi que Jesus disse para eles? Vocês já estão lavados, estão limpos todos, exceto Judas. Vocês já estão lavados, estão limpos. Vocês receberão o poder. Vocês receberão poder. Vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. O que falou o boletim na palavra de Jesus, nos enviado pelo nosso profeta, que até a consumação dos tempos, tudo, Jesus estaria com ele. Está aqui nisso que estou lendo. Vocês já estão limpos. Vocês vão agora receber poder até os confins da terra. O que aconteceu? O Espírito Santo deu-vos capacidade para desempenhar o seu ministério com eficiência e com dedicação. Irmãos, o nosso profeta, quando ele diz que ele vai, quando ele nos mostra, porque é como se ele dissesse: eu estou indo. Ele só não colocou essas palavras, mas ele disse sim que a igreja estava preparada. Ele disse as mesmas palavras de Jesus. Eu preciso compreender isso. Eu estou com vocês, aqueles que permanecerem fiéis, aqueles que não se corromperem, aqueles que viverem tudo quanto eu ensinei, quanto eu lhes mostrei, quanto eu procurei fazer por cada um de vocês, estarão comigo até o seu fim, até os confins da terra, até o momento em que o teu corpo tombar. Você vem mais que depressa para o céu, para a glória de Deus, estar comigo. E eu tenho dito sempre: o povo apostólico é povo privilegiado por Jesus, por ter formado o último profeta, por ter formado o Espírito Consolador e ter nos entregado para que eles pudessem nos capacitar. No caso da igreja, há a diferença que eu disse. Quando nós viemos para esta igreja, só quando nós chegamos aqui, quando nós buscamos a palavra de Deus, quando nós buscamos entender o Consolador, quando nós buscamos entender o Santo Irmão Aldo, aí então vem o batismo do Espírito Santo na nossa vida. No caso dos apóstolos se deu diferente, mas recebemos o batismo do Espírito Santo de Deus junto já com o batismo do Espírito Consolador, com a Santa Vó Rosa, onde nós prometemos servi-lo, prometemos amar, prometemos viver. E a partir do nosso batismo, nós então somos o quê? Capacitados. Foi o que aconteceu com os santos apóstolos.
nós somos então capacitados a desempenhar a função que temos, seja ela de obreiro, de corista, de músico, de regente, de pastor, seja ela de membro. Ele nos capacita a viver para o reino dos céus. Daí a disponibilidade nos céus de todos os santos de Deus e desses apóstolos inclusive, para nos abençoar. Se eles já vinham com o irmão Aldo aqui na terra conosco, imaginem hoje. Quantos deles não vêm e não têm sobre si o anseio nos céus de falarem com o nosso irmão Aldo, de pedirem a Deus para estarem presentes, para participarem desta obra, porque é uma obra de Deus, é uma obra do céu, é uma obra do reino dos céus. Por isso, irmãos, nós, Igreja Apostólica, cremos sim na palavra de Jesus, como diz as Escrituras. Daí rios, fontes de sabedoria fluir sobre o nosso viver. E hoje, com o nosso primaz no céu, eu lhes digo: todo aquele ou aquela que se dedicar, que amarem profundamente o irmão Aldo, que amarem profundamente a Santa Vó Rosa, nunca, eu disse, porque a palavra de Deus, não minha, estarão sós para fazer um solo, para reger um coral, para tocar um instrumento ou para pregar em cima de um púlpito como esse. Nunca, porque Ele estará conosco. Não vai faltar palavra, não vai faltar inspiração, mas não se esqueçam, precisamos viver, independente de sofrimento, de lutas, de tribulações, de inveja inclusive, de pessoas, mas olhar adiante, olhar no nosso primaz, olhar em Jesus. É a mesma coisa. Sofreu tanto, foi caluniado, foi injuriado, foi maltratado, e nunca buscou pagar com o mal a ninguém. Sempre amou a todos, sempre quis nos ensinar, sempre quis fazer de cada um de nós um verdadeiro filho e uma verdadeira filha de Deus. Irmãos e irmãs, creiam nos santos de Deus, em todos os santos apóstolos, em Virgem Maria, creiam na Santa Avó, creiam em todos os santos citados pelo nosso Deus. A Santa Avó nos ensinou assim, e foi Jesus quem determinou isso a ela para nos ensinar. Confiem, mas não se esqueçam que confiar é praticar, é buscar a Deus, e buscar da forma correta, da forma como se precisa ser buscado. Não é como eu acho que deva ser buscado, não é como eu quero que seja buscado, mas sim como Ele, Pai, quer que seja, como Ele, irmão Aldo, quer que seja, porque Ele nos ensinou, e quando Ele nos disse, a igreja está preparada. O fundamento é perfeito, é puro, é sólido. Esse preparo se constitui no que Ele ensinou. Tudo que Ele ensinou, tudo. Porque o dia chegou em que o Pai reassumiu todo o seu poder, todo. Não foi um pouquinho de poder, foi todo o poder. Como disse ele a São João, que o dia chegaria em que ele reassumiria todo. E ele usou essa palavra todo, porque ele abençoava um aqui, outro mais ali, outro mais acolá, como eu disse. Mas o dia chegou em que ele vai abençoar a todo, mas todo aquele povo que permanecer. E a permanência está em nós, irmãos, está em nós. Aí eu entraria no assunto do livre-arbítrio, que é muito importante, aliás, que é muito importante, inclusive o que eu tenho mostrado muito, até porque o inimigo tem a capacidade de mostrar para as pessoas de maneira errada. Falar, mas Deus fez Adão e Eva, e o homem pecou, a mulher fez o homem e eu pecado. Não tem nada disso, é tudo uma parafraternada de mentira. Deus não faria isso.
Deus fez ambos, criou e falou disso, dessa árvore você pode comer, de todas aqui você pode comer, de todas, mas aqui tem uma que vocês não podem. Mas aqui tem uma que vocês não podem, e se comer, certamente morrerá. Deus, Ele não enganou a ninguém, Ele não fez o ser humano para enganar ou para passar mentira, não. Dessa vocês não podem comer. Comeram porque quiseram, sabiam, foram iludidos. Eu obedeço a Deus ou a Deus, não é isso? Então, por isso é que eu lhes digo, esta igreja não engana ninguém. E para encerrar, amem esta igreja, sejam sinceros consigo. A nossa direção sempre mostrou: não podemos julgar a ninguém, mas temos a capacidade de saber o que merecemos e o que temos de crédito diante de Deus, e isso é fato. Por isso a palavra dele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Se eu vivo em mentira, o que é mentira, pastor? Se eu estou em desobediência, eu estou em mentira. Jesus fala para a avó, diz para ela que a disciplina é essa, aí eu quero viver a disciplina aquela. Diz para ele que a disciplina é esse aqui, ele tem que agir dessa forma, aí eu quero viver a disciplina do meu jeito. Eu sou um mentiroso, eu sou um desobediente. Que libertação que eu estou querendo? Que tipo de libertação eu quero na minha vida? Irmãos, o reino dos céus é para nós. E como eu disse no início, Jesus, o irmão Aldo, a Santa Avó, a Virgem Maria, eles estão de braços abertos para receber o mundo. Imagina nós que eles já escolheram, como ele diz na palavra dele: não escolheste vós a mim, eu vos escolhi, vos nomeei. Vamos analisar. É momento de reflexão. É momento de reflexão nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso lar. A palavra da oração, o poder da oração diz aqui, é palavra de Deus. Eu tenho que saber. Eu certamente, se eu peço a Deus e a palavra de Deus diz que Ele me dá, eu tenho que receber. Se eu não estou recebendo, tem algo errado na minha vida. Tem algo errado na minha vida. Eu preciso crer assim. Eu preciso confiar, eu preciso orar, eu preciso buscar. E arma de filho de Deus é a oração. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Vamos orar. Esse negócio que, porque não precisa orar muito. Não, pastor, não precisa não. Não precisa? Então você não conhece as escrituras. Mas Jesus falou de um homem que ele fez uma oração comprida, bonita, linda, e de um outro que fez uma oração tão curtinha, tão simples, que ele foi abençoado. Falou mesmo, não é mentira não, é verdade. Peguem aquela oração, vá até a folha da página das Sagradas Escrituras, olhem aquela oração. Eu disse quinta-feira que cada um de nós temos que conhecer as nossas tribulações. Eu disse na quinta-feira que a tribulação de Jesus, na maior luta dele, São Lucas disse que ele transpirou sangue. São Lucas diz que ele orou 1 hora na primeira parte da oração. 1 hora, com o rosto prostrado no chão, porque a luta era grande, o sofrimento era intenso. Irmãos, e nós vivemos isso hoje. Nós vivemos na nossa vida. Tem dia, irmãos, que nós precisamos parar na rua, seja dentro do carro, parar num canto, tomar um fôlego e falar com Deus. Santa Avó, meu dia hoje está turbulento, quase já atropelei um ali atrás, agora a segunda vez, um me fechou aqui, outro cruzou o meu caminho ali de uma forma que eu não estava nem vendo, vó, a senhora que me protegeu, que não ouvi nada. Eu tenho que parar, nós temos que parar. Isso são lutas, são tribulações, é o inimigo lutando na nossa vida. É conversinhas que surgem daqui, é fofocas que surgem dali. Irmãos, o inimigo, ele anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Que a Santa Avó, que o irmão Aldo, que a Virgem Maria, Jesus nosso Senhor, todos os santos do céu vos abençoem grandemente. Guardem essas palavras nos seus corações.
Irmãos, sempre eu tenho dito à igreja, sempre eu tenho dito, eu não me cansarei nunca, enquanto o irmão Aldo me permitir. Irmãos, é tão fácil viver com Deus, não é essa dificuldade. Quando Jesus fala que o fardo dele é leve, ele diz tudo. Quando ele diz que o jugo dele é suave, o jugo dele é suave. Jugo era uma peça usada para arrastar. O animal usa ela no peito para segurar força. Jesus, ele ajudava São José a fazer. E há uma expressão, um entendimento de que ele usou essa expressão de falar do jugo exatamente por isso. Ele havia ajudado o pai dele a fazer muito. São José, ele ajudou muito São José a fazer jugo. E o jugo era feito da madeira mais pesada, mais dura que tinha. Naquela ocasião, a madeira mais aço que tinha, que era para aguentar a carga, era para arrastar e não arrebentar de jeito nenhum, porque se arrebentasse matava até o animal, as suas frepas do jugo. E é por isso que ele disse: o meu jugo é suave, ele é levinho, muito leve, eu carrego ele com tanta facilidade. O meu fardo é leve. E a vida do Filho de Deus precisa ser assim, sem tribulação. Nós precisamos ter alegria, nós precisamos ter paz, nós precisamos sorrir, nós precisamos acordar no nosso amanhã sem rancor, sem mágoa, sem ira, sem malquerência, sem mau humor, como filhos de Deus. E é tão fácil isso, quando nós abrimos os olhos, socamos nosso joelho no chão e falamos com Deus. Acontece, é fato, e é palavra dele. Pensem nisso, orem muito. Vamos orar. Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai, graças te dou por mais esta oportunidade que me concedeste de, junto com meus irmãos, aprender um pouco mais dos mistérios do reino dos céus. Aprender junto com eles, irmão Aldo, um pouco mais do vosso amor, um pouco mais do porquê a palavra de Jesus nos dá essa condição de conhecer o Evangelho Sagrado e buscar nesse sustentáculo escrito, registrado pelos santos apóstolos, o cumprimento da vida do Espírito Consolador, o cumprimento da tua vida, primaz, da tua formação e do presente precioso que o nosso Deus nos concedeu. Senhor, príncipe da vida, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, adoração a ti, aos teus santos, neste momento, que a tua bênção recaia sobre todos nós, sobre toda a tua igreja, sobre todos os nossos irmãos, amigos, internautas, que talvez até pela primeira vez estão conectados ao site desta congregação, participando desta reunião. Eu te peço em nome de Jesus, a bênção, a graça, a unção, a virtude, o poder para discernir o bem e o mal, poder para vencer as lutas e tribulações da vida, poder inclusive para um dia poder agregar conosco neste aprisco tão santo. O Senhor, irmão Aldo, conhece profundamente o coração, a alma de cada um, a mente. Dá a tua bênção, realiza milagre na vida dessas pessoas, dá a tua paz, ó Espírito Consolador, querida avó, ó Mãe Santíssima Virgem Maria, cubra a tua igreja, o teu povo, a tua família com teu manto santo sagrado, nos proporcionando saúde, vida, gozo e paz. Eu não vou citar nome de enfermidade, eu sei, Pai, o Senhor sabe e conhece todas, qualquer que for. Muitas vezes são geradas por sentimentos maus, do ódio, da inveja, do rancor, da ira. Tu tens o poder, irmão Aldo, de destruir tudo isso, acabar bem longe das nossas vidas e nos dar saúde, vida, gozo e paz. Contamos com a tua bênção, com a tua unção no nosso viver, desde os recém-nascidos aos mais idosos. Abençoa-os, dá a tua graça. Que o Espírito Santo de Deus, o anjo do Senhor, esteja diante de nós, nos guardando e amparando. Nos conceda uma noite de paz, de felicidade e de descanso. Em teu santíssimo nome, ó Pai bendito, a nossa gratidão. Recebamos todos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Jesus,
da Virgem Maria, da Santa Avó do irmão Aldo e de todos os santos dos céus. Que esta bênção permaneça conosco, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.